Pai, pela leitura da Tua Palavra. E agora, nesse momento, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, por meio da exposição dela, falando ao nosso coração, nos ensinando, nos dando da Sua graça para fazermos a Sua vontade, Senhor. Cumprirmos o Teu propósito, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Sendo sensíveis à obediência que o Senhor requer de nós. Fala ao nosso coração, nos instrui e nos dá, Senhor Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas, para que possamos viver de forma piedosa, conforme a vontade do Senhor, não conforme os nossos pensamentos, ou conforme, Senhor Deus, a ideologia e o pensamento desse mundo. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, verso 4. Efésios, capítulo 6, verso 4. E como nós havíamos delineado, nós estamos fazendo aí algumas pregações com relação à disciplina do Senhor na vida do seu povo. E a gente vai perceber que o nosso objetivo com isso é mostrar a nossa responsabilidade como pais na disciplina dentro do nosso lar. E perceber por esses textos que o exemplo de disciplina a ser aplicado nas nossas vidas, na vida familiar, ou seja, dos pais com relação aos filhos, é a mesma disciplina que o Senhor se utiliza. Os princípios que nós devemos exercitar na nossa vida, que são princípios cristãos, são aqueles que nós vemos de Deus no trato com a sua igreja. E por isso a necessidade de falarmos de alguns textos da forma como Deus disciplina o seu povo, porque o exemplo está ali, o princípio está ali e precisa ser aplicado nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, porque o objetivo disso é a transformação do coração de um homem pecador, e isso começa já desde cedo dentro dos nossos lares, e é esse instrumento que o Senhor nos deu para que Ele se utilize por meio do Espírito Santo e nos coloca nessa situação como instrumentos dele, para que a sua graça se manifeste na vida da sua igreja, por meio da educação no lar. E hoje nós vamos chegamos no ponto, vamos dizer assim, seria o ponto final, o texto que nós queríamos chegar, que é Efésios capítulo 6, verso 4. E nós vamos dividir esse capítulo, esse verso, ou essa exposição, em duas partes. A primeira parte é a exposição do verso 4, dentro do contexto de Efésios, e a segunda parte será a aplicação desse texto no livro de Provérbios. Eu não sei se nós vamos conseguir, provavelmente não, expor tudo o que nós queremos a respeito do verso 4 no dia de hoje, mas senão nós vamos dividir. Mas entendo que esse primeiro momento é a exposição, a apresentação desse verso em todos os seus desdobramentos, e a segunda parte nós vamos ver como essa disciplina se dá a partir da luz das Escrituras, do que Provérbios nos fala. Então abram a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, verso 4. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até ao verso 4. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa introdução, que o capítulo 6 se inicia com os filhos, convocando os filhos ao respeito e honra aos seus pais.
E nós vemos que essa honra se mostra principalmente por meio da obediência. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Os filhos se submetendo à autoridade dos pais. E isso deve começar já desde a mais tenra infância. A criança, na mais tenra infância, mesmo ainda não sabendo falar nem andar, ela precisa ter o entendimento de que ela deve obedecer aos seus pais. Aí você não vem me dizer assim, a criança não entende. Entende sim, entende muito essa realidade, mesmo porque isso vai estar internalizado dentro dela, nós já nascemos com a lei gravada nos nossos corações, mas nós vamos perceber que a honra vai muito além de obedecer mecanicamente. Honra vai refletir consideração, respeito e dignidade, coisas essas que serão desenvolvidas no trato e no relacionamento familiar com os pais, dos pais com relação aos seus filhos. E uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aí para todo o capítulo 5 e 6, especialmente a partir do verso 15, a gente vai perceber que pela sequência das instruções, Paulo sempre começa das obrigações dos inferiores para com os seus superiores. Lá no verso 21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele começa falando sobre as mulheres, aí depois os homens, os filhos, os pais, os servos e os senhores. E é interessante nós termos uma visão a respeito disso, porque em uma sociedade que se exige, que exige seus direitos, nós vemos que as exortações bíblicas começam sempre com aqueles que devem honrar, porque visando sempre os deveres de cada um e não seus direitos. Eu sugiro que os irmãos leiam um livro da Monergismo que fala que o título dele é Religião sem Poder. Ele vai falar sobre direitos humanos e vai dizer que isso não é bíblico. Parece que a estrutura aqui está nos mostrando que a nossa obediência e honra às autoridades não é condicional. Temos nós, primeiro, a obrigação de nos submeter. E apesar de sabermos que a obediência é aprendida no lar, ou seja, os pais são responsáveis em ensinar seus filhos a obediência. Apesar disso, é responsabilidade individual dos filhos, mesmo que não tenham tido bons professores, ou seja, seus pais, obedecer aos pais e honrá-los. Eles são responsáveis por isso. E aí, olhando dentro desse escopo familiar, o bíblico, que a gente percebe, que a gente vê aqui na Escritura, filhos desobedientes e rebeldes demonstram falta de direção e instrução adequada da parte dos pais. O dever dos filhos não deve ser enfatizado em detrimento do dever dos pais. Por isso nós temos a demonstração dirigida aos pais bem de perto da dirigida aos filhos. Mas antes de qualquer coisa, dentro da perspectiva bíblica, nós, pais, precisamos entender alguma coisa. Ou seja, que coisa seria essa? Cumprir com as nossas atribuições, só nos é possível quando estivermos cheios do Espírito. É isso que a Escritura vai nos mostrar aqui em Efésios, lá no capítulo 5, verso 18. Quando Paulo, no decorrer da sua exposição, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como nós fazemos isso? Como se enche do Espírito? E Paulo vai mostrar aí, pelo gerúndio na nossa língua, um modo desse enchimento.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí é como se Paulo estivesse dando uma parada aí, e mostrando como é essa sujeição. As mulheres sendo submissas aos maridos, os maridos amando suas esposas, os filhos obedecendo aos seus pais, os pais instruindo e criando os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, os servos obedecendo aos seus senhores, os senhores sendo cordatos para com os seus servos. Ou seja, é no exercício da nossa fé que nós nos enchemos do Espírito. Por isso Paulo coloca aí Efésios capítulo 5, verso 18. E lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, ele vai dizer a mesma coisa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso que é se encher do Espírito, que a palavra de Deus habite em nós ricamente. Em que sentido? Que ela tome conta de nós, como ali em Provérbios, que ela faça parte da nossa vida, e que isso seja expresso, seja apresentado, seja manifestado por meio das nossas ações e das nossas relações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É interessante nós observarmos que esses dois textos mencionados acima falam da mesma coisa, de se encher do Espírito, e que esse enchimento do Espírito antecede as instruções com relação à família, esposas, maridos, filhos e servos, ou seja, e senhores, na nossa relação de trabalho. E aí nós percebemos que no exercício da fé, na obediência à palavra de Deus, quanto ao modo como nós devemos andar, é que nós vamos nos encher do Espírito. E aí cai aquele conceito errado, pentecostal ou neopentecostal, do que seja o enchimento do Espírito. É lógico que isso é algo que Deus nos dá. E qual é o instrumento que Ele se utiliza para isso? O exercício da nossa fé, a obediência à palavra de Deus. Ao fazermos isso, estamos nos enchendo do Espírito. E aí, voltando para o nosso escopo aqui, nós devemos nos lembrar que a vida familiar é um exercício de vida cristã, é um campo de batalha, no bom e no mau sentido. No bom sentido, porque você vai viver a vida cristã e é dentro de casa que você vai demonstrar isso. É dentro de casa onde as barreiras, né, que nós colocamos, ou as máscaras que nós colocamos, e não é a máscara aí de Covid, né, elas caem, porque você na realidade, você mostra isso com mais facilidade. Eu estou dizendo que você não possa enganar, mas é no dia a dia que as máscaras caem. E é ali dentro do lar, da família, que o exercício da vida cristã, ela se mostra de uma forma mais clara. É por isso que a educação dos nossos filhos no lar deve equivaler à educação cristã na justiça. Entendam isso. A vida cristã, a vida comum do lar, e aí tudo aquilo que nós fazemos, e a educação dos nossos filhos também, deve equivaler à educação cristã na justiça. Abra 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando Paulo fala e que desde a infância sabe as sagradas letras, ele está atribuindo a quem essa tarefa? Quem ensinou a Timóteo desde a infância as sagradas letras? Aonde ele viu isso? Será que foi na sinagoga? No templo? 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Olha o que ele vai dizer. E se tivermos tempo hoje à noite, nós vamos falar sobre isso, porque vamos iniciar a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O ambiente familiar é um ambiente constante do exercício da fé cristã. É ali que nós devemos demonstrar que somos crentes. Nos nossos relacionamentos com os nossos esposos, com as nossas esposas. Eu sei que muitas vezes isso é difícil. Mas o Senhor nos chama a fazer isso. E se você acha que isso é impossível, esse tipo de coisa é para um super crente, porque não existe super crente. Você se engana redondamente. Porque aquilo que é impossível a nós é possível a Deus. Se você olha as dificuldades da sua família, da sua casa, seu relacionamento com seu esposo, com seus filhos, e você olha e vê que não há uma luz no fim do túnel, você pode crer que há essa luz no fim do túnel, e essa luz é o Evangelho. Ele transforma. Ele pode não transformar a sua casa, mas vai transformar a sua vida, se essa for a vontade de Deus, porque o propósito dele é salvar você e a sua casa. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus. E aí eu gostaria de me deter agora no verso 4, que diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu acho que a igreja está cansada de ouvir isso, né? Mas eu sempre que toco nesse texto, eu quero chamar a atenção aqui para alguns detalhes extremamente importantes e significativos nesse texto bíblico. Por quê? Porque nós aqui no verso 4, nós temos uma mensagem especificamente dirigida aos homens da família, ou seja, aos homens crentes, aos homens tementes a Deus, aqueles que são cabeça na sua família e nos seus lares. E aqui nós estamos vendo um lar, uma família onde todos são fiéis ao Senhor. É lógico que isso não exime aqueles que não são dessa responsabilidade. Não é isso. Isso é um ordenamento. Mas nós estamos falando no contexto da família da fé. Olha o que ele diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai uma disciplina na demonstração do Senhor. Essa é uma mensagem específica aos homens. E por que eu digo isso? Porque a estrutura do texto vai nos mostrar isso. Essa palavra aqui no verso 4 é pater, que é pai no grego, e se refere aos homens, aos pais homens. Mas é interessante, se nós olharmos todo o texto, nós vamos ver lá no verso 1 desse mesmo capítulo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Essa palavra no original é goneus. Goneus também significa pais, no plural, né? Da ideia de pais. Mas é a ideia de quê? Pai e mãe. É a ideia que nós temos na língua portuguesa. Quando falamos assim, os nossos pais estão aqui presentes. É o pai e a mãe.
inserido nessa expressão, o pai e a mãe. E essa é a ideia: filhos, obedecer a vossos pais, ou seja, tanto ao pai quanto à mãe. Mas agora, aqui nesse verso, ele se dirige aos homens especificamente. E por que isso? Porque os homens são o cabeça do seu lar, o governo do lar é confiado a eles. A criação dos filhos, não só a criação dos filhos, mas a toda a casa é responsabilidade do pai. São os principais responsáveis pela educação dos seus filhos. É sobre os homens do lar que o texto está dizendo aqui. Os pais como cabeça das suas respectivas famílias, que principalmente repousa a responsabilidade da educação dos filhos. Isso não quer dizer que as mães estejam fora, não. Elas estão inseridas nisso aí. E a gente vai perceber que elas, as nossas esposas, elas têm mais tempo que nós com os nossos filhos. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é de direção, de autoridade, de condução. E isso foi dado aos homens, na estrutura familiar. É assim que Deus estabeleceu. Hoje em dia não é assim. Azar do mundo que vai colher as consequências nefastas de distorcer a palavra de Deus. Já estão colhendo. Mas nós, como povo de Deus, nós não podemos assumir essa postura e essa ideologia do mundo. E aí nós percebemos a responsabilidade dos homens em direcionar a educação no lar. E eu já falei sobre isso, né? Biblicamente falando, eu não posso, como pai, fazer o que eu quero dentro da minha casa com os meus filhos. A Bíblia vai nos mostrar o que nós podemos fazer, até onde vai a nossa autoridade, e aquilo que é lícito para nós, como pais, exercer na vida dos nossos filhos. É lógico que a sociedade ela tem uma noção geral disso, mas essa noção ela está sendo desvirtuada pelo quê? Porque as pessoas estão se afastando do Evangelho, não é isso? Nessa ideologia moderna, desfazer esse princípio judaico-cristão. O que seria o princípio judaico-cristão? A influência da fé cristã, da verdadeira religião na sociedade. E aqui nós temos um caráter específico relacionado à criação. O homem é o cabeça. Se você pegar aí o verso 23 do capítulo 5, ele diz assim: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A relação que é feita entre o marido com relação à sua esposa é a mesma relação que é feita com Cristo com a sua igreja. Douglas Wilson diz que todo homem vai apresentar uma mensagem do Evangelho por causa disso. Essa mensagem pode ser verdadeira quando eu, como esposo, represento aquilo que Cristo representa na vida da igreja, ou vai ser uma mensagem mentirosa, porque eu, como esposo, como marido, não sou aquilo que eu deveria ser, a exemplo de Cristo. Aqui o caso nós desenvolvermos isso, mas é interessante entender como isso funciona. Eu gostaria de trazer aos irmãos o contexto cultural, tanto de Paulo no judaísmo, quanto de Paulo no meio romano. E Paulo, ele vivia entre essas duas culturas. Ele era judeu, benjamita, de nascença, e nasceu numa cidade romana. Então ele era um cidadão por nascimento romano, e isso dava um status e uma condição social diferenciada naquele mundo, daquela época. E só para nós entendermos que essas coisas que nós estamos vendo aqui, elas são biblicamente comprovadas, a história também comprova isso. Nós vamos ver que no judaísmo
os homens eram responsáveis pela disciplina dos filhos no ensino da lei. O que é isso aqui? Criar os filhos na disciplina de uma estação do Senhor seria essa responsabilidade, criar os filhos debaixo da disciplina e do ensino da lei de Deus. Na cultura judaica, educar corretamente era um ato de obediência a Deus e demonstrava competência. Tanto que esse é um dos argumentos para que um homem assuma a função de liderança no meio do povo de Deus. Demonstrar isso com a sua casa, demonstrar isso com os seus filhos, com a sua esposa. Um homem amável, um homem firme, um homem que dá a direção para o seu lar, e que os seus filhos na sua vida representam isso. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, abra aí. Vou correr um pouquinho com os textos, a gente ganhar tempo também. Diz assim: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse governo, é lógico, é um governo com auxílio da sua esposa. Veja Tito capítulo 1, verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. A ideia aí é a mesma, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, e que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Abra o Salmo 78, verso 3. Ele está falando de quem? Dos homens, aqueles que seriam líderes no meio do povo de Deus. O capítulo 78, verso 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A palavra pais aqui, ela tem o sentido de cabeça ou fundador de uma casa, de um grupo familiar, ou de uma família ou clã, porque naquele tempo o chefe do clã era o pai, até ele morrer. E quando ele morria, assumia o filho mais velho. E apesar do filho mais velho ou dos outros filhos terem as suas famílias e terem responsabilidade direta por essas famílias, esse chefe do clã comandava todas as famílias. Como você vê, os anciãos no meio do povo de Deus. Eram os presbíteros. E aí eram vários homens, vários chefes de clãs que se juntavam, e iam deliberar com respeito àquele grupo, ou melhor, àquela nação, aquele grupo de pessoas. Mas não somente na cultura judaica, que era influenciada pela palavra de Deus, mas nas culturas antigas, como na cultura que o apóstolo Paulo vivia, que era a cultura greco-romana. E aí nós vemos algumas coisas distorcidas, completamente distorcidas, porque na cultura romana os pais podiam aplicar punições severas aos filhos, e isso era chamado de pátria potestas. É uma expressão latina que significa poder dos pais. Então, eles, com esse pátria potestas, eles podiam expor seus filhos a elementos que levassem à morte, vendê-los como escravos, açoitados como eram açoitados os escravos, lançá-los na prisão e até matá-los. E não só isso, eles poderiam rejeitar os seus filhos nos primeiros dias, vendendo como escravos. E o que acontecia naquele tempo era muito comum, que acontece hoje no Brasil, no meio indígena.
Uma criança nascida deficiente, o pai olhava e dizia assim: não quero. E o que você vê aqui, nessas duas culturas? Uma cultura influenciada diretamente pela palavra de Deus, e que esses pais exerciam essa autoridade segundo essa palavra. Uma outra cultura influenciada pela lei de Deus, gravada no coração dos homens, mas imperfeita. O que nós observamos aqui? Observamos o mesmo princípio de autoridade, só que um princípio de autoridade no meio romano era corrompido por causa do pecado, da cegueira espiritual em que eles viviam. Eu não estou dizendo que no judaísmo não haveria excesso. Havia excesso a partir daquilo que nós, como pais, deveríamos fazer e às vezes não fazemos. Mas o que acontecia no meio romano não acontecia no meio do povo de Deus. Olha o que Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos, versos 28 e 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Paulo vai trabalhar lá no capítulo 2 a lei de Deus que vai estar gravada no coração do homem. Mas essa lei gravada no coração do homem, ela não é perfeita. Por isso que você vê esses exageros. O princípio está ali, de autoridade. Agora, como isso deve ser? A Bíblia vai me dizer como. E a nossa natureza humana vai dizer também. E uma coisa vai ser completamente contrária à outra. Olha o que o verso 31 vai dizer: insensatos. Aí ele vai pontuar, discriminar os pecados que esses homens vivenciavam na sua vida por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Insensatos, pérfidos, e aí, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa expressão sem afeição natural está relacionada aos relacionamentos paternos, fraternos e os relacionamentos conjugais. Eles perdem esse sentimento. Eu já escutei isso várias vezes. Recentemente escutei isso na fala de um professor da minha escola. E ele disse: filho é para o resto da vida. Esposa. Explicando para mim porque ele casou 2 vezes e não teve filho no primeiro casamento. Aí, na realidade, não foi nem um casamento, creio eu. Já ouvi dizer isso, até de pessoas crentes. Marido você encontra por aí, emprego é um só. Sabe o que é isso? Cegueira. A Bíblia fala que o marido é um com a esposa. O vínculo marital é mais importante do que qualquer outro vínculo numa relação familiar. Vem em primeiro lugar. É isso que a Escritura vai dizer. Agora entendam que é nessas circunstâncias que Paulo dá instruções a pais e filhos. E Paulo está falando aqui a uma igreja de influência greco-romana. Os efésios, provavelmente haviam alguns cristãos que vieram do judaísmo, mas grande parte ali da igreja, creio eu, eram pessoas que vieram do mundo pagão. E Paulo está instruindo nesse contexto aqueles irmãos. E nós vamos perceber que dentro do contexto greco-romano é inegável, dentro do contexto pagão, é inegável a contribuição, a boa contribuição que o cristianismo trouxe e traz com respeito, tanto em consideração às mulheres, como às crianças, demonstrado na Sagrada Escritura. E aí por isso que ele diz: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que essa é uma responsabilidade minha como pai.
E como homem do meu lar, eu preciso dar uma direção à educação dos meus filhos. E essa educação não pode ser outra a não ser a educação cristã. Porque nós estamos formando o quê? Nós estamos formando homens, nós estamos formando pessoas, né? Nós estamos formando almas para Deus. Homens e mulheres que por meio das suas vidas vão transtornar esse mundo, como diz a palavra de Deus. Pela simplicidade, não é levantando bandeira e fazendo revolução, não. É vivendo a vida cristã, aonde você estiver. E aí nós temos, entendendo que essa responsabilidade dos pais, e dos homens, né? E isso se estende às suas esposas, porque elas estão na mesma pegada, na mesma pisada. Se nós nos lembrarmos lá da criação, Deus cria todas as coisas, que é muito bom. Chega na hora de criar o homem está sozinho, ele diz, não é bom, não é bom. Imagine Deus dizendo uma coisa que não é boa. Naquele contexto de criação, é como se ele estivesse dizendo, olha, tudo foi perfeito, menos uma coisa que eu criei não foi perfeita, foi de propósito, para que nós pudéssemos entender a importância que é na vida da família cristã e nesse mundo, o casal, a família, o homem e uma mulher, o marido e a sua esposa. E nós temos aqui um imperativo, não provoqueis, o imperativo negativo, né? E é o primeiro imperativo na disciplina dos filhos. Paulo está chamando a nossa atenção, a atenção dos homens, não provoqueis os vossos filhos a ira, para uma rigidez que é característica do homem, ou seja, uma severidade excessiva que é muito comum aos homens. Se você pegar lá Colossenses capítulo 3, verso 21, você vai ver Paulo dizendo aos Colossenses assim, pais, e aí é pater também, ele está se referindo aos homens de família. Não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E a ideia aqui, tanto de Colossenses quanto de Efésios, é uma severidade excessiva que o pai, e aí estendendo-se também para a mãe, isso não serve somente para os pais, para os homens, mas em especial para eles, uma severidade excessiva que podia gerar ódio nos filhos, e esse ódio fazia com que eles se tornassem insubmissos, lançassem de sobre si esse jugo paterno, que é tão bom. Não existe um jugo melhor do que esse, o jugo paterno. A nossa sociedade maldita vai dizer que a família é o lugar mais perigoso do mundo. Uma família que não teme ao Senhor é assim. Uma sociedade que não teme ao Senhor é assim. É o lugar mais perigoso do mundo. Mas uma família que teme ao Senhor, não. Uma nação que teme ao Senhor, não. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, diz a Sagrada Escritura. Por isso o Senhor Jesus vai dizer, a ligação direta, isso aqui que eu estou falando é Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse jugo paterno é o vínculo de submissão e de obediência. Ou seja, os filhos nessa condição, irritados, provocados à ira, não têm prazer em obedecer ao pai, obedecendo apenas por força e não por amor e dever. Ou seja, o que seria obedecer por força? Eles não têm a disposição de obedecer. Eles são constrangidos ou forçados a essa obediência. Não é algo do coração.
Porque um tratamento bondoso e liberal vai conservar a reverência dos filhos e vai aumentar a prontidão e alegria em obedecer. Por isso Paulo aqui ele coloca essa oposição, né? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está dizendo: olha, não criem os filhos de vocês de tal forma que vocês levem esses filhos a serem provocados, a provocar, a suscitar a ira deles, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos aqui nessa oposição entre esses dois imperativos, não provocar, mas criar, é uma disciplina bíblica, uma educação cristã, que jamais vai gerar a ira nos filhos. E é interessante, quando nós vamos para o original, nós vamos perceber que essa palavra aqui no original é ektrefo, palavra grega que denota ideia de gentileza e afabilidade, cortesia, amabilidade, brandura, o contrário, o oposto de um comportamento que vai suscitar a obstinação e desrespeito, que vai levar os nossos filhos à ira. Paulo está dizendo que o comportamento paterno não deveria se pautar em uma severidade excessiva. O pai não deve ser conhecido como severo, de comportamento austero, duro, inflexível, rigoroso demais, mas deve ser conhecido como justo, como é o nosso Deus. E aí, até mesmo nessas coisas, nós devemos representar Deus na vida dos nossos filhos, no trato nosso com eles. Eles devem olhar, quando formos severos, rígidos, uma rigidez que mostra santidade, amabilidade e cortesia. E a ideia aqui do texto é de alguém que age habitualmente assim com seus filhos. Um homem, uma mulher, os pais, eles devem ser firmes com seus filhos, mas carinhosos. Uma coisa não deve excluir a outra. Geralmente exclui, né? Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós não entendemos ainda como isso funciona. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: embora tenha Deus dado poder a vós, não abuseis desse poder, lembrando que vossos filhos são, de uma maneira particular, parte de vós mesmos, e portanto devem ser tratados com grande ternura e amor. Agora, mais uma vez, por quê? Eu quero reafirmar isso. Por que os pais? Por que os homens do lar? Em especial nesse texto. Eu gostaria de repetir isso, porque eu quero que isso fique gravado na mente dos homens dessa igreja. Porque é responsabilidade do homem, do marido, do esposo, dirigir a educação dos seus filhos, dizer como seus filhos devem andar. Essa responsabilidade é do pai, que é o líder, e ele deve saber o que imprimir neles. Por quê? Porque não é da sua cabeça: eu vou criar o meu filho dessa forma, porque meu pai criou, porque meu avô. Não, é a Escritura que vai dizer isso. Eu sei que para uma pessoa que não entende, ou que não tem a percepção que nós temos com relação à palavra de Deus, vai achar isso loucura. Mas da onde ele está tirando esse conhecimento para aplicar? Dentro de casa. Ele está tirando de algum lugar, da sua cabeça ou da cabeça de outras pessoas. Nós não fazemos isso. Nós estamos tirando a palavra de Deus. É a Bíblia que vai nos dar sabedoria para dizer como nós vamos dirigir a nossa família.
O que eu posso exigir dos meus filhos? O que eu não posso exigir dos meus filhos? Como eu devo fazer isso? E aí você vai dizer, a Bíblia fala tudo isso? Fala. Quando ela fala que o crente tem que perdoar, quando ela fala que o crente, não pode gritar, não pode ter amargura no coração, a cólera e a ira devem estar longe, é dessa forma. Ou vocês acham que existe uma instrução específica? E existe. Para o seu relacionamento com o seu filho que esteja fora dos princípios da vida cristã. Não, é a aplicação disso na vida familiar. É a aplicação disso no meu relacionamento para com os meus filhos. Abra Deuteronômio capítulo 6. O que eu devo imprimir na vida dos meus filhos? O que eu devo ensiná-los? É lógico que nós estamos aqui, estamos mostrando o escopo principal. O escopo principal, aquilo que fundamenta e que vai dar fundamento para outras coisas na vida familiar, mas que devem estar sustentadas nesse fundamento. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2. Estes são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse, para que os cumprisse na terra, a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E aí, olhando essas coisas, nós percebemos que a educação no lar tem que ser essa. Eu tenho que ensinar aos meus filhos a amar ao Senhor, a seguir os seus mandamentos, a seguir os seus estatutos. E por isso essa orientação, essa direção é dada aos homens, não somente porque eles são os cabeças da sua família, mas no trato os homens são mais severos, mais firmes, e devem ser. E devem ser. Eles são mais duros que as mulheres. Até aquele ditado, você é uma mãe. Quando nós usamos essa expressão, por quê? É o conceito errado de mãe. Deixa tudo, permite tudo, passa a mão na cabeça. Essa é a ideia. Mas não deve ser assim. Mas naturalmente os homens são mais firmes, são menos sensitivos, vamos dizer assim, e tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. É por isso que você tem a sua esposa para suprir na balança essas coisas. Mas não é só isso, mas é porque os homens dão o tom do lar. Eles vão dar o tom do lar. Não tem como, mesmo que digam que não, mas é o homem que vai dar, porque ele é o cabeça, naturalmente. Mesmo que ele não exerça essa função, o tom do lar vai ser dado pela sua ausência, ou pela sua falta de aplicação. A família vai seguir aquilo ali, não tem jeito. E aí o que Paulo está querendo mostrar aqui inicialmente é que severidade excessiva, perfeccionismo e rigor além da conta podem levar o jovem, a criança, a sentir que nada fácil é capaz de agradar. E aí é um desânimo total por parte do filho, um desestímulo em obedecer de coração. E é assim com todos nós, até na vida adulta, não é isso? Você está num determinado lugar, numa profissão, você não tem estímulo, num lugar onde você trabalha que você não tem estímulo, o que você vai fazer? Você vai sair. Até numa partida, de futebol, de carta, ou qualquer jogo, você está perdendo, só perde, qual a vontade que você tem? Não vou jogar não, vou sair. Falta estímulo. Isso é natureza humana, é assim. É assim com os nossos filhos também. Quando há sua reprovação, excessivo rigor, severo demais, chega um tempo que eles dizem, acabou, chega. Isso não que eles falem literalmente, alguns até fazem isso, mas outros fazem isso internamente.
e abrem mão, tá, desse tipo de submissão. Matthew Henry, em seu comentário, ele adverte os pais da seguinte forma, diz assim: não sejam impacientes com eles, não useis de rigor excessivo e não coloqueis imposições rígidas sobre eles. Quando os advertirdes, aconselhardes, censurardes, fazei-o de tal forma que não provoqueis a ira deles. Em todas essas situações, procedei de maneira prudente e sábia com eles, buscando ajudá-los no seu julgamento e a usar bom senso. Quando essas coisas ocorrem, a alienação no lar tem lugar. O amor vai bater asas, como também o respeito dos filhos pelos pais. E aí, os filhos deixam de atender e não se importam mais em agradar seus pais. E quando nós vemos isso, quando Paulo estava dizendo isso, não era para desestimular os pais a serem rigorosos ou severos, porque os pais devem ser firmes quando a situação exigir, mas em justa medida, como Deus faz conosco. E quando nós olhamos esse texto aqui, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, nós vemos que carinho e ternura devem andar juntos com firmeza e a severidade dos pais. E aí muitos pais reclamam, que seus filhos não respeitam mais. Mas sabe por quê? Muitas vezes é porque eles foram ensinados dessa forma. E eu poderia dar alguns exemplos aqui dessa severidade. Aqueles pais que brigam com os filhos e até batem neles quando eles derrubam alguma coisa. Lá em casa, por exemplo, toda semana a gente tinha que comprar copo novo, porque o Lucas, com aquela mão gigante que ele tinha, ele destruía tudo, quebrava tudo. Era descuidado. A gente tinha que falar: meu filho, você tem que ser mais cuidadoso e tal. Mas cabe aí chamar a atenção, mas não é pecado, é uma coisa que é natural dele. Então vamos tentar aí aperfeiçoar. Outro exemplo: gritar com os filhos ou ficar irritados com eles, exigir deles algo além dos seus limites. Você já viu? Já estudou com aquela menina ou aquele menino que geralmente era menina assim, porque chorava. Menino não. Mas que chegava, tinha uma colega assim, tirava 9 na prova, quando todo mundo tirava 1 e 2, ela chorava, estava em depressão. Meu Deus! Eu ficava olhando para a cara dela assim, olhava a minha nota, olhava dela, falei: cara, não estou entendendo isso. Muitas vezes tem um pai que diz por trás: você tem que tirar 10, você tem que ser o melhor. E se ele não for? E aí? É a sua natureza. Ser severo demais nas repreensões, isso é uma coisa que o pai vira e mexe vai fazer. E ele tem que ter a hombridade, a dignidade, a piedade de pedir perdão aos filhos quando pecam contra ele, porque eles pecam também. E uma coisa muito comum: dar um veredito sem ouvi-los primeiro, Eu de vez em quando fazia isso. Minha esposa já falou: escuta essas crianças primeiro. Como é que você fala assim? Mas existem pessoas que têm esse hábito constante de dar veredito sem ouvir. E uma coisa muito comum: pais que são impacientes com a lerdeza ou lentidão dos seus filhos. Aí você que tem muitos filhos, você sempre vai ter aquele que é mais rápido e aquele que é mais lento nas tarefas. Você não pode ficar irritado com ele por causa disso.
e brigar com ele, e ficar em cima dele. Se isso for uma deficiência, você tem que auxiliá-lo. Nós precisamos perceber que a educação que nós damos aos nossos filhos, ela tem natureza espiritual. O que significa isso quando a gente fala em espiritual? E eu penso assim também, influenciado por esse movimento neopentecostal, né? Como se fosse uma nuvem que assim, ninguém consegue explicar. Você fala, espiritual, pronto, ninguém explica. Espiritual. Quando eu falo que a educação tem natureza espiritual, eu estou dizendo que nós estamos pastoreando o coração dos nossos filhos. O alvo é o coração dele, a pessoa dele, a alma dele. E a finalidade dessa educação é beneficiar uma alma eterna. Nós não estamos criando um grande advogado, médico, engenheiro, nós cristãos, ou jogador de futebol, mas um servo do Deus Altíssimo. E eu gostaria de parar por aqui hoje com o que Matthew Henry diz. Eu acho muito interessante isso que ele diz sobre a educação no lar, a educação cristã. Ele diz assim: não busque apenas criá-los como animais irracionais que procuram suprir e cuidar deles. Eu estava pensando, rapaz, é o que nós fazemos hoje em dia. Estamos criando animais irracionais, porque nós estamos dando comida, nós estamos dando escola, colocamos na natação, e os pais, muitos deles acham que é só isso, eu dou tudo ao meu filho. Os animais irracionais fazem isso. E quando nós nos relacionamos com nossos filhos dessa forma, nós estamos semelhantes a esses animais. Mas olha que eles busquem educá-los e admoestá-los de acordo com a sua natureza racional. Não somente os criem como pessoas. Perceba o que significa a educação cristã no lar. Não é só suprir e cuidar, isso faz parte. Não é só educá-lo, senta aqui, vai ali, pede licença. Não é só isso. Educando-os e admoestando-os, mas como cristãos, na admoestação do Senhor. Permitam que tenham uma educação cristã, instruam-nos a temer o pecado, informem-nos e animem-nos acerca do seu dever completo para com Deus. Isso é que representa uma educação cristã, é isso que representa o Evangelho. Muitas vezes nós nos limitamos a tratar nossos filhos como animais, não eles, nós somos animais irracionais, porque estamos só dando comida e cuidando deles. Alguns vão até mais adiante, querem que seus filhos fiquem educados, sejam pessoas educadas na sociedade. Isso é bom, ninguém está dizendo que isso é ruim, mas a nossa educação ela tem que ir além disso, porque nós estamos tratando o coração dos nossos filhos. E quando estamos tratando o coração dos nossos filhos, quando estamos num franco discipulado com eles, todas essas coisas estão vindo juntas. Abra Romanos capítulo 8, verso 29. Eu quero terminar com esse texto. Olha o que ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A educação que você dá ao seu filho deve proporcionar a ele ser transformado à imagem de Cristo. Eu quero terminar com esse texto e essa aplicação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pai.
A exemplo do texto que nós lemos aqui, de Reis com Acabe e Ben-Hadad. Não pense que fazendo aquilo que aos seus olhos parece bom para o seu filho, não vou castigá-lo, não vou repreendê-lo. Isso é bondade. Não pense isso. Porque quando Deus diz que alguém deve ser corrigido e não é, nós estamos pecando contra Deus e contra essa pessoa. Muitas vezes, nas disciplinas, nos momentos, que era um momento devocional, a disciplina no lar com os nossos filhos é um momento devocional. Eu dizia para os meus filhos assim: se eu não corrigir vocês, eu estarei pecando contra Deus e contra vocês. Não pense que você pode ser melhor do que Deus. O que você precisa entender é que você deve ter esse coração. Você deve ter o coração de Deus. Como que nós temos o coração de Deus? A Bíblia fala inteiramente de Cristo. O que seria ter a mente de Cristo? E mente e coração é a mesma coisa. É ter a sua palavra no nosso coração. É viver por meio dela, sendo submissa a ela todo o tempo. É dessa forma que nós temos a mente de Deus, por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos orar. Na próxima semana a gente vai terminar essa exposição, porque muita coisa ainda precisa ser dita. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, para aprender, Senhor Deus, da Tua Palavra. E todos nós aqui, até mesmo o pastor que está ensinando, ele está aprendendo também. Está aprendendo com a Palavra do Senhor, como as coisas devem ser. E precisamos ser lembrados dessas coisas, porque esquecemos, ó Pai. Precisamos ser renovados à nossa disposição pelo Teu Espírito Santo para vivermos a vida cristã dentro dos nossos lares e apresentarmos nas nossas vidas, ó Pai, essa imagem de Deus em nós. E quando nós olhamos para nós, ó Pai, quando eu olho para mim, eu vejo, Senhor, a imperfeição. E apesar de ter trilhado uma caminhada, Senhor, como eu vejo que as coisas que eu acertei e que eu faço certo hoje dependem exclusivamente da graça de Deus na minha vida. E por que eu digo isso? Pelos meus próprios erros e por entender, ó Pai, que é somente debaixo do Teu sustento, do Teu cuidado, da Tua boa mão, do Teu pastoreio, que vamos apresentar a imagem de Cristo que está sendo formada em nós. Fica com o Teu povo, Pai, e que a partir, Senhor Deus, dessa exposição, possamos amar os nossos filhos, amar a nossa família, amar as nossas esposas, com o amor que vem do Senhor. Sermos, ó Senhor Deus, constrangidos pelo amor de Cristo a fazermos a Tua vontade. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.